Bom, pessoal, eu vou tentar começar a fazer mais um projetinho. Esse é um banco que estava jogado aqui em casa num canto e que a madeira foi esfarelando, o pano foi, o estofamento foi esfarelando, a espuma também, e eu resolvi que eu vou dar um jeito nele. É um banco alto, deve ter mais ou menos 1 metro de altura, e tem um encosto, o encostozinho dele que está puído, eu vou dar um jeito, e eu vou fazer isso em madeira, eu não vou estofar. Eu quero fazer uma madeira trabalhada e vou ver o que acontece. Ele tem 4 parafusos que fixam a madeira embaixo, que eu vou ocupar para manter a mesma posição. Então eu vou tirar os parafusos e vou ver o que acontece. Bom, pessoal, o que eu tenho agora é esses pedaços de tamarindo que eu comprei numa marcenaria para fazer alguma coisa e sobrou. Na verdade são tacos que já vêm pré-cortados, desempenados e que tem uma aparência até bonita. Então o que eu estou pensando em fazer é colar alguns pedaços assim, de forma que eu tenha o tamanho do assento do banco, que eu acho que não vai dar esses 4. Vai dar bem apertado, vai dar bem justo. Talvez eu tenha que emendar de uma outra forma. Assim também vai ficar justo. Bom, de qualquer forma eu vou colar uma prancha com 4 ou 5, eu acredito que dê. E bom, pessoal, eu trouxe para fora aqui do meu quartinho. E o alinhamento agora das tábuas é esse. Eu já coloquei ela nos clampos, mas ainda não apertei. Então eu vou alinhar. Eu acho que dá para ver as linhas de separação entre uma tábua e outra, para vocês verem como os pipe clamps eles trazem bem forte e fazem com que a pega fique bem legal. Eu vou colocar o PVA agora e vou juntar. Vai dar para ver como é que fica. Bom, pessoal, depois de tudo medido e colado, eu vou ter que tirar esse pedaço para que eu consiga chegar a madeira até o fundo para começar a marcar o círculo. Então eu vou fazer uma marcação aqui dentro do braço e vou tirar essa quina. E aqui a mesma coisa. Eu vou cortar só essa quina aqui para fazer ela entrar. E depois eu marco o círculo para ver quanto que eu vou ter que tirar e quanto que eu vou ter que emendar, se é que eu vou precisar.
Então eu vou para a serra de fita e vou cortar esses dois pedacinhos para que a madeira chegue mais para dentro. Então vai ser mais ou menos aqui. Talvez até um pouco. Pronto. Dá para ver? É uma judiação, porque o que está faltando aqui é mais ou menos meio centímetro aqui e meio centímetro aqui. Se ela fosse um pouquinho maior, talvez eu nem precisasse colocar o reparo que eu estou planejando colocar aqui colado. Mas enfim, não tem jeito. Eu poderia até, as furações estão exatamente nos lugares onde vai faltar madeira. Eu poderia até mudar as furações, colocar 2 parafusos ou 4, 2 aqui e 2 aqui cruzados, aproveitando essa furação. Mas de qualquer forma vai ficar feio, porque vai ficar faltando um pedaço de madeira e vai ficar aparecendo o metal do banco. Eu não quero isso. Então eu vou obedecer o que eu inicialmente preparei, eu programei, e vou colar 2 madeiras. O que eu achei foi um pedaço de pinos, uma tábua de pinos, que vai ficar mais clara do que a madeira original. Eu disse que isso aqui era tamarindo, mas não é. Eu cortei agora e o cheiro é de garapeira, que é uma madeira dura, fedida e que me dá uma alergia infernal. Eu fico me coçando inteiro depois que eu corto garapeira. Mas já está feito, eu vou usar, eu vou continuar com essa madeira mesmo. E eu vou cortar agora 2 pedaços para colocar só nessa beiradinha aqui que está faltando e aqui. Então ela vai ficar com um reparo mais claro nas duas faces. Eu vou obedecer a simetria para fazer com que ela fique, o risco central fique no meio do banco. Para, como eu disse, aproveitar essas duas aqui que são as rajadas que são mais bonitas. Vou medir esses 2 espaços para que eles fiquem centralizados também com essa madeira aqui, que eu acho que dá para ver o corte no centro aqui. E aí eu vou colar esses 2 pedacinhos, vão ser o que? Uns 15 centímetros aqui na beiradinha. Isso vai ser só uma frestinha, mas eu vou ter que fazer, não vai ter jeito. E eu vou medir e vou partir para colar primeiro e depois eu corto já redondo do tamanho que eu quiser. Bom pessoal, como dá pra ver, eu colei aqui. É aquilo que eu disse, o pedaço que eu vou usar dessa madeira aqui, que é o pinus, é muito pouco. E, infelizmente o pedacinho que faltou é pequeno demais, mas eu vou ter que usar, senão vai ficar um buraco. Eu vou marcar, eu vou para a serra circular tirar os excessos. Vou ver o que eu consigo. Eu vou cortar maior um pouco do que isso aqui, só para ter a rebarba, e depois eu vou acabar na tupia. Marcado que ele entra na madeira. Aqui esse pedacinho aqui deve ter meio centímetro, mais ou menos aqui e meio aqui. Eu deixei mais ou menos centralizado, é o galo do vizinho, tá animado. Aqui e aqui, então eu vou começar cortando pedaços para depois eu arredondar. Então agora eu vou para circular. Bom, eu cortei ela mais ou menos, não está muito regular. Dá para ver aqui, ainda vou ter que acabar a circunferência, mas em princípio o grosso está aqui. Agora eu não sei se eu vou para lixadeira, se eu vou para esmerilhadeira, se eu vou para serra de fita de novo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Porque a tupi eu acho que sozinho não vai dar conta de tirar isso aqui. Eu vou precisar de um gabarito, alguma coisa assim. Mas está aqui, continuando. Bom pessoal, eu tentei com a tupia e não consegui. É muito difícil aqui porque eu não tenho limitador, então eu estou entrando na madeira mais do que eu queria, como aqui. Eu tenho essa lixa, que é uma lixa turca, eu comprei no 1,99 isso aqui. E ela tem um grit de 24, então ela é extremamente agressiva. E eu estou comendo aos poucos. Dá pra ver aqui, eu vou mostrar agora no vídeo, que ela come muito. E depois aí eu vou arredondar na lixadeira de cinta. Quer ver?
Bom, agora é lixa. Acho que é isso. Aqui a parte de baixo eu não vou trabalhar porque é bobagem. Mas aqui tá bem liso. E esses veios aqui são bonitos, dá pra ver como ficou legal. Isso aqui é liso, a aparência é mais rústica, mas é lisinho também. E agora eu vou tentar finalizar com a tupia. Aqui dá um acabamento arredondado aqui, vamos ver se eu consigo. Bom, eu decidi usar essa fresa, que é o que vai dar um acabamento arredondado na borda do banco, para não ter essa beirada aqui que vai machucar obviamente. Então eu vou correr lá na borda, vamos ver como é que fica. Bom, pessoal, aqui quando eu fui fresar para fazer o arredondado da parte de cima, o que aconteceu foi que, como eu não calibrei, eu esqueci de calibrar a profundidade da fresa, ela fez um dente, como dá para ver aí. Então ficou um degrau. E eu obviamente não queria, eu queria um acabamento arredondado. E isso estragou o projeto. O que eu fiz então foi com o meu filho que estava comigo, que gosta muito disso também. E eu fiz é como se fosse um CNC, só que não é um CNC obviamente, foi uma mesinha com a fresa adaptada em cima, que eu vou mostrar aqui agora na sequência, que vocês vão ver como é que eu fiz. Bom pessoal, durante o procedimento de passar a tupia para fazer a borda aconteceu uma tragédia. Eu entrei com o bit muito fundo e sem a regulagem para arredondar, então ao invés de ele fazer a curva redonda, ele entrou na madeira. E o que eu fiz com o meu filho, que é um gênio, foi desenvolver um CNC com a tupia. Tá aqui a tupia presa nessa madeira, desses dois perfis de alumínio. E aí o que eu fiz foi correr ela inteira aqui em cima e fazendo com que ela ficasse plana. Ela ficou mais fina, obviamente, do que os 2 centímetros originais. E o que eu acabei de fazer agora foi lixar ela. Cadê eu estava lixando com a lixadeira de cinta, mas o efeito não estava bom. Aí eu peguei o orbital e acabei. Então o acabamento final é esse. Agora eu vou fazer a tupia com a volta redonda, com ela calibrada na posição correta, para não fazer bobagem de novo. Continuo já. Bom, aqui o banco acabado, fresado, parafusado. Dá para ver as duas bordinhas ali. Dá para ver a diferença entre os pedaços de madeira. E com acabamento na tupia, os 2 pedacinhos de pinos também dá para ver a diferença na madeira, com os veios que ficaram muito bem aderidos com o PVA e com os clamps. E esse é o banquinho que ia pro lixo. Tá aí. Pessoal, tá acabado, finalizado, desempenado. Eu vou jogar um pouco de verniz agora, pra ver como é que fica. Aí, com algum brilho. Deixar secar para ver o acabamento como é que fica, mas para um banquinho que ia para o lixo, tá bom, dá para usar. Obrigado por assistir, um abraço.